nossos corações um clamor, um sonho, uma visão do teu amor. Queremos ver todo homem, jovem, velho e criança, experimentar a alegria da tua salvação. Queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores em toda a terra. Queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores em toda a terra. A noiva aguarda o dia em que vais voltar pra buscar aqueles que compraste. A multidão reunida de toda língua e nação, diante do teu trono os homens te adorarão. Vamos cantar todos juntos? Queremos cantar teus louvores? Queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores em toda a terra. Queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores em toda a terra. E receber como herança nações e povos livres por teu sangue, e declarar o quanto é digno Cordeiro que foi morto, mas venceu, hoje reina. Queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores em toda a terra. Bem forte, queremos cantar teus louvores. Queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores em toda a terra. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar em pé. Eu tenho expectativa que esse momento é o momento de nós orarmos por toda a terra que perece sem Cristo e sem salvação. Nós vivemos em um tempo, irmãos, que nós precisamos demarcar esse espaço aqui muito claramente que nós fizemos em nosso culto missionário, para despertar em nosso coração o amor por missões. Nesse momento, missões mundiais, tem estadual, local, mas aonde nós formos, nós temos que entender que a missão da igreja é essa missão querigmática, proclamadora, e por isso nós vamos declarar bênção em oração sobre as nações. Amém? Esse culto missionário é para nós lembrarmos da responsabilidade que nós temos com esse mundo que perece sem Cristo e sem salvação. Vamos orar pelo mundo? Vamos orar por aqueles que carecem de Cristo e de salvação? Oremos e depois, logo depois, nós vamos continuar adorando com o nosso grupo de louvor. Abaixe a sua fronte, ore conosco com alegria e com fervor. Nosso Deus e nosso Pai,
na autoridade do nome do Senhor Jesus. Nós demarcamos agora esse tempo como lugar simbólico, lugar, ó Pai, onde algumas nações representadas por sua bandeira entraram em nosso culto, África do Sul, Moçambique, Uruguai, e nós oramos não apenas por esses países, ó Deus, que nós temos agora representado nessas bandeiras, mas oramos pelo mundo inteiro, cada país, Suécia, pelos Estados Unidos da América, por todas as nações, para que possamos, ó Deus, ter estratégias corretas, como ouviremos nessa noite um testemunho de 2 missionários que passaram um breve período ali em Portugal e vão testemunhar do seu chamado e da obra missionária que eles já realizaram e aquilo que o Senhor coloca no coração deles. Nós agradecemos por esse culto, pelo ministério de missões da nossa igreja, porque nós estamos despertando esta igreja, o nosso coração, para compreendermos o valor da obra missionária, mas não apenas como espectadores, mas como alguém que vai, que investe em missões, que proclama a tua palavra, e reconhecemos que Jesus Cristo é a única esperança para esse mundo. Nós oramos, ó Deus, pelas nações, pedimos que o Senhor levante missionários, que sejam enviados para os 4 cantos da terra, e que hajam igrejas, que hajam comunidades de fé como a nossa, que sustentem, que apoiem os missionários, aonde que eles forem, para em nosso lugar, com o nosso apoio, com o nosso recurso, com o recurso do Senhor que nós administramos, eles possam fazer a tua obra com alegria nos 4 cantos dessa terra. Como esta igreja tem compromisso com o seu pastor, comigo, que o Senhor também possa trazer ao coração desta igreja o desejo de manter a obra missionária também fora do nosso país. E para isso, Pai, desperta a todos nós, e que o amor por missões, por pregar a tua palavra, seja uma marca inerente de nossa igreja. Nós te louvamos porque nós nos preocupamos com isso, e o Senhor usará a nossa vida com um propósito muito mais poderoso do que nós pensamos, porque o Senhor é que opera em nós, como diz o livro de Efésios, o Senhor que opera em nós o querer e o efetuar. É diante desta palavra que nós oramos, agradecidos porque cantaremos agora músicas que relembram o compromisso que nós devemos ter com missões e com a tua obra. Aviva o nosso coração, nos toca com o teu poder, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Ainda em pé, nós vamos adorar. Aleluia, irmãos. Louvado seja Deus. Hoje é um culto de alegria, um culto que celebramos o povo de Deus na terra fazendo a diferença. Amém? Que possamos dizer: vem reinar em mim, Senhor. Tudo que eu sou. Quer que o Senhor pode reinar na sua vida? Onde é que você deseja? Seja Ele o todo, não seja só uma parte. Se coloque diante de Deus. Amém? Convido vocês com muita alegria. Reinar
beleza que há em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por esse momento. Que Deus continue tendo poder para salvar a tua e a minha vida. Mas se continuamos a nos colocar à disposição dele. Porque se tem uma coisa que Cristo faz, ele remove as montanhas. E eu não sei qual é a montanha que pode estar aparecendo sobre as nossas vidas, sobre a minha vida e a tua vida. Mas ele tem poder para salvar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, amanhã e sempre será sobre a vida de cada um de vocês. Creia, confie e continue adorando. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Quero ver a igreja adorando. Cristo move as montanhas. Só ele tem poder para salvar. E tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvar. Jesus a morte venceu. Jesus a morte E ele tem poder para salvar. sobre a morte venceu. Receitas sobre os medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego, pra seguir teus passos. Agir vencendo. E a igreja adora no coração, a igreja canta, aleluia! Cristo move as montanhas. E tem poder para salvar. Tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. O nome dele é Cristo, aleluia! Faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Agora apenas a igreja adorando. Cristo move as montanhas. Adora, igreja, adora. E tem poder pra salvar, tem
para sempre. Jesus, a morte venceu. Cristo move as montanhas. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Para sempre autor da salvação. Jesus, a morte venceu. Sobre a morte venceu. Aleluia, irmãos. Convidar o pastor aqui, gente. Os irmãos poderem se assentar. Pai, nós agradecemos por essa grande oportunidade que nós temos desse momento missionário especial em nossa igreja. Oramos pela vida de Martim e Danúbia, para que nesta oportunidade, nesse momento missionário, eles possam abençoar a vida de nossa igreja com o seu testemunho. Agradecemos ao Senhor por esta oportunidade e que outras oportunidades como essa surjam em cultos como este, que nós estamos reavivando missões em nossos corações, para que haja despertamento para a tua obra e por meio da tua obra nós ganhemos o mundo para o Senhor. Nós agradecemos por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Os irmãos podem se assentar, irmãos à vontade. Graça e paz, boa noite. Como o pastor falou, eu me chamo Danúbia, eu vou falar rapidinho aqui da minha história. Eu sou nascida e criada em Salvador, e no ano de 2016 eu saí do emprego, e aí estava, Deus, o que é que eu faço? O que é que eu vou fazer agora? Estou querendo fazer um intercâmbio. E aí tive um tempo de oração. Já ardia em meu coração de que Deus tinha mais para mim. Eu sempre fui de igreja, desde os meus 11 anos de idade, e eu sabia que tinha mais. Deus queria mais de mim do que ir para a igreja só todo domingo, participar do ministério de dança, dar aula para criança. Eu sabia que Deus queria mais. E foi em 2016 que ele me falou num congresso de missões que meu chamado começava ali. Meu chamado de missões em tempo integral começava ali. E aí eu sem entender como esse chamado ia começar,
tive um tempo de oração, pesquisei um pouco na internet algumas agências missionárias, organizações missionárias. E aí, eu, formada em comunicação, falei, vou buscar algum curso na área de comunicação. Encontrei na Jocum, uma organização chamada Jovens com a Missão, que é uma organização missionária, um curso de treinamento em missões, foco na área de comunicação, e era um curso bilíngue, inglês e português. Aí eu falei, é minha chance, é minha área de comunicação, ou minha área de profissão, vou lá fazer esse curso. E achei que era só um curso. O curso era em Curitiba, no Paraná. Foram 5 meses de curso, 3 meses teórico e 2 meses prático. E aí fui fazer esse curso. Aí cheguei lá nesse curso, não era somente um treinamento missionário, mas era você se conhecer a Deus para torná-lo conhecido. Então foram 5 meses assim intensos, vivendo lá numa base missionária. E aí nesse curso a gente tem uma parte prática. E aí minha parte prática foi para trabalhar numa festa chamada Oktoberfest, não sei se vocês conhecem. É muito famosa na Alemanha e também tem a versão brasileira, que é Blumenau, em Santa Catarina, que tem uma colônia alemã também. E aí eu falei, meu Deus do céu, vou para uma festa no sul do país, que eu tinha todo um receio assim, do sul do país, né, de serem muito racistas, preconceituosos, mas Deus me colocou lá. Tinha outros grupos de missionários para ir para o norte do Brasil, mas Deus me colocou lá nesse lugar. E aí uma das estratégias missionárias que a gente utilizava, junto com a festa, éramos voluntários da festa. Eles achavam que a gente só trabalhava ajudando a orientar as pessoas que estavam na festa, mas não, a gente trabalhava com resgate e evangelização dentro da festa. E aí, depois desse curso, depois dessa parte prática, terminei o curso, achei que ia voltar para cá. Vou orar também. Falei, Deus, e agora? O que é que eu faço? Aí Deus fica. Eu falei, Deus, como eu vou ficar? Como é que eu vou me sustentar? Não tenho dinheiro. Eu era daquelas que acreditam no suor do meu trabalho. Quem dá pão para a minha casa, quem dá pão para mim é o suor do meu trabalho. E aí que eu comecei a ver que não. Deus me mostrou que não era só o suor do meu trabalho que me dava o pão de cada dia. Era Ele. E aí fiquei nessa base trabalhando voluntariamente, sem nenhum sustento fixo. Minha família ajudava, os amigos ajudavam, a gente fazia bazar. E foram 4 anos vivendo nessa base missionária. E aí eu queria contar para vocês uma experiência muito legal de missões, que no ano de 2018 eu liderei uma equipe de missionários dessa organização, da Jocum, para Portugal, para a Europa. Muita gente pensa, vai para a Europa fazer o quê? A Europa todo mundo rico, todo mundo, sabe? Vai para a África que precisa. Mas uma coisa que a gente confunde muito é a carência material e a carência espiritual. Porque quando a gente fala, não, vou para a Europa, vou para Portugal, vou para a Espanha, todo mundo pensa, fazer o quê lá? Existe uma carência espiritual muito grande na Europa. Existe uma carência espiritual muito grande em Portugal, especificamente. Quando a gente chegou em Portugal, o que a gente vai fazer aqui? A gente começou a estudar um pouco do país, tinha um índice muito grande de suicídio. A porcentagem de cristãos protestantes também era muito baixa, era menos de 2%, que isso caracteriza o país como um país não alcançado, quando você tem menos de 2% da população que não são cristãos protestantes. E a gente estudou o país, aí viu que era um país fechado, pelo que as pessoas diziam. E aí fomos para lá e oramos, para saber o que é que Deus queria fazer queria fazer a partir de nós naquele país. Oramos e falou, Deus, o que é que a gente faz? Que aqui no Brasil, que você coloca uma caixa de som na rua, faz uma dança, um teatro, as pessoas param para ouvir, é diferente. E aí Deus pediu para a gente, para escrever cartazes, que tinham escrito, conte-me sua história, qual o seu sonho, era outro cartaz, e o outro cartaz era, sorria, você está vivo. E aí fomos nós, éramos eu, Martim, tinha mais um senhor de 65 anos na nossa equipe de missionários para Portugal, tinha um outro rapaz de 42 anos também na nossa equipe, e uma outra menina de 30. Você vê, era uma equipe diversificada. Então, não tem idade para isso. A gente tinha um companheiro de 65 anos na equipe. E aí a gente foi para lá, dividimos,
cada dupla ficava com um cartaz e paramos numa praça na região metropolitana de Lisboa com esses cartazes. Conte-me sua história, qual o seu sonho, sorria, você está vivo. E a partir daí Deus fez coisas tremendas. Eu não me esqueço de uma história, eu estava com um cartaz, conte-me sua história. E aí chegou para mim uma senhora portuguesa. Eu estava sozinha nesse momento. E aí me chegou uma senhora portuguesa, acho que ela tinha 77 anos. E ela me disse, foi contando a história dela, uma história muito triste. Ela viveu em cárcere privado, uma história de muita pobreza, de fome e tudo mais. E aí, no final, ela me disse, eu nunca fui feliz. Ela já estava com câncer em estado terminal, e eu nunca me esqueço disso. E ela disse, eu nunca fui feliz, sabe? Estou terminando a minha vida, já estava bem debilitada, e ela me dizendo que eu nunca fui feliz. E ali eu tive a oportunidade de sentar com ela, falar com ela sobre a verdadeira felicidade, oramos juntas, mas é uma coisa que eu não esqueço, sabe? Talvez a gente tenha ficado todo esse tempo lá para eu falar com aquela mulher, para eu ouvir a história daquela mulher, sabe? E é tão importante a gente obedecer à voz de Deus, sabe? E dizer, não, era aquele lugar, aquele cartaz, era naquele dia. Passamos 2 semanas na mesma praça, com os mesmos cartazes, as pessoas já conheciam a gente, tinha criança que passava da escola, já ia levar os coleguinhas para contar a história, para contar o sonho. A gente ia no mercado e aí encontrava uma criança que estava com a mãe e dizia, olha, mãe, era esses rapazes que estavam na praça e tudo mais. E aí a gente já fez um relacionamento ali. Porque diferente daqui, lá é muito relacional. Você precisa ser muito relacional, muito intencional. Então foi muito bom ouvir a voz de Deus, obedecer e ver como Deus usou a nossa equipe naquele país dessa maneira. E aí, para continuar um pouquinho sobre isso de obedecer, agora o Martim vai falar. Boa noite, tudo bom? Bom, continuando o que a Danúbia falou, algo que é muito importante para missões, né? Que é o culto de missões, é que missões é somente a gente ouvir a voz de Deus e obedecer. É só isso. Como quando ela falou, a gente estava lá em Portugal orando e falando, Deus, vamos fazer o que aqui? Você trouxe a gente, beleza. Mas e agora? Vamos fazer o quê? E aí Deus, faça cartaz. E a gente ficou primeiras horas ali no cartaz. Eu estava com um cartaz que falava, sorria, você está vivo. Em português e em inglês. E ficava parado no sinal e eu sorrindo o tempo todo assim. Já ficava doendo. Eu falei, Deus, eu vou ficar aqui, vim aqui para fazer isso, só isso? E Deus trabalhando no meu coração e trabalhando a minha paciência. E realmente, se eu realmente queria obedecer a Ele, né? E falava, Deus, vou fazer o que aqui? E um desses dias parou uma mulher no carro e me falou, o que é isso aí? Eu falei, moça, se você tem problemas, pode ter muito problema, pode ter depressão, pode ter um monte de coisa, mas se você está viva, você ainda pode revertir isso. E eu conheço uma maneira. E ela ficou toda empolgada, assim, ela saiu do carro, voltou, deu uma volta, voltou aqui e disse, fica falando mais. E eu fiquei falando sobre Deus, sobre o amor dele, sobre que ela não estava sozinha e demais. E disse, beleza, você vai ficar aqui? Eu falei, vou ficar aqui. E eu sorrindo o tempo todo, sorrindo. E lembro que ela foi embora, carregou a mãe dela no carro, voltou e trouxe e falou, tudo o que você falou para mim, agora fala para minha mãe. E uma maneira que a gente, depois da experiência de ficar com os cartazes e somente obedecer a Deus, a gente realmente entendeu que era necessário que nós nos dispuséramos, sejamos obedientes para Ele e somente façamos o que Ele mandou fazer. Só. O resto se encarga Ele. Ele se encargou de trazer as pessoas, Ele se encargou de pôr a palavra dEle na nossa boca, o Espírito Santo que se movimentou no lugar. A gente não fez nada, o único que fez foi obedecer. Foi, Deus, a gente está aqui disponível para você, bora. Deus fala, está disponível? Beleza, então bora. Bom, Deus, vamos para lá. Bom, agora está aqui, faz isso. Beleza, Deus, faço isso. E Ele que se encarrega de fazer todas essas coisas. Dessa mesma maneira, a gente veio para aqui, para a Bahia. A gente nem sabia para que a gente tinha que vir para aqui. A gente tem um chamado como família para ir morar na Europa, para fazer missões na Europa. A gente estava em Curitiba, estávamos muito bem lá em Curitiba, lá é muito bonitinho. Bahia é bacana, mas Curitiba
me desculpe, é meu xodó. A minha cidade no Brasil é Curitiba. Eu amo essa cidade, mas a gente entendeu em Deus que era um tempo de a gente sair de lá. Então a gente veio para aqui e falou, Deus, tá, a gente está obedecendo. E é nesse caminhar que a gente vai descobrindo que a gente caiu aqui em Betânia com vocês, no culto de missões. Um argentino do interiorzão da Argentina, no meio da Bahia, no bairro de Estela Maris, obedecendo a ele. O pastor convidou a gente, mas a gente só está aqui na frente obedecendo a ele. É a única coisa que a gente queria passar para vocês hoje. Ano que vem a gente está indo embora para a Europa. Ainda a gente não sabe se vai ir para Portugal ou para a Espanha ou para outro canto. A gente ainda não sabe o que vai fazer lá. Não sabemos quais são as estratégias de Deus, nem como Deus vai prover o recurso para a gente. Mas a gente só vai. A gente vai ser obediente. E a gente queria convidar vocês a ser obedientes a Deus, a ouvir a voz de Deus, a ouvir o que Deus tem para vocês e obedecer. Mesmo que pareça maluco, mesmo que você fale, será isso que eu vou fazer? Faça. Faça. Porque aí que Deus se vai movimentar, aí Deus que vai trabalhar o teu coração, aí que o Espírito Santo vai trabalhar no coração da pessoa que vai pôr na tua frente para você falar. Então é um convite para cada um de vocês. Não é somente missionário jovem, de qualquer idade, para qualquer crente, é só obedecer. Jesus mostrou a obediência máxima morrendo na cruz por nós. Quando fala em Filipenses 2:8, que fala Jesus obedeceu até a morte e morte de cruz. Esse foi o grande sacrifício de Jesus. Obedeceu o que o Pai falou. Tudo o que o Pai encomendou para ele, Jesus fez, e fez direito. Mas quem se movimentou foi o Espírito Santo. Deus nos convida a nós mesmo da mesma maneira que Jesus. Você quer fazer parte do reino, você quer obedecer, beleza. Ele que se encarga, ele que paga, ele que movimenta os corações e demais. Tá bom? É isso aí. Muito obrigado ao pastor, muito obrigado, igreja, por o tempo, por ouvir. E é isso aí. Você foi abençoado? Deixa eu dizer uma coisa para você, eu estou aqui emocionado. Porque uma coisa é a gente pensar, nós vamos ser bem-sucedidos em uma grande empresa, nós vamos ser bem-sucedidos ali, acolá. Uma coisa é propor no coração ser bem-sucedido para fazer a vontade e a obra de Deus. E vocês perceberam eles falando, e o grupo de louvor já pode ir se preparando, viu, por favor? Ele se preparando, e eu lembrei daquela palavra, como deve ser o homem dirigido pelo Espírito e a mulher dirigido pelo Espírito. Lembra o que diz Jesus? É como que se o vento levasse para um lado ou para o outro. Eles falando, e eu pensando, meu Deus, a gente precisa ser desse jeito, ser conduzido, ser levados. E então, com esse testemunho, com essa palavra, é de incentivo aos irmãos. Porque, de fato, o que vocês estão vendo agora é um chamado missionário. O que cabe a nós? Orarmos por eles, nos relacionarmos com eles, e quem sabe o que Deus fará em nossos corações é como o Martinho falou. Lembra? Quem faz a obra é o quê? É o Espírito que levanta, é o Espírito que impulsiona. Mas uma coisa é certa, tenho certeza que o seu coração está alegre aí, porque o reino de Deus, as portas do inferno, jamais prevalecerão contra o reino de Deus, porque ele sempre vai levantar pessoas com o chamado missionário para lá, para um chamado missionário local, e eu tenho uma convicção muito grande no meu coração que eu sou levantador de recursos. Deus me chamou para isso. Aonde eu estiver, para levantar o recurso, porque para lá Deus não me chamou. Mas Deus tem um chamado para cada um, e Ele coloca cada um no lugar certo. Se você crê, você diz amém. No lugar certo. Por isso, nosso coração está alegre. Nós vamos orar por eles, né, pela vida deles, pela família deles, e que o Senhor cumpra o propósito na história deles. Amém, queridos? Vamos ficar em pé. Vamos orar pelo Martim, por sua esposa. Eu acho que aí você pode estar curioso. Como é que um argentino conhece a brasileira em casa? Eles se conheceram
lá na Jocum, né? Lá em Curitiba. Depois de todos esses trabalhos missionários, daí eles começaram a namorar, autorizados pelos pais. Bem bacana, os pais autorizaram, os líderes da missão também autorizaram, e depois de muito tempo que eles começaram a namorar, casados, enfim, construindo uma vida pensando no coração em servir ao Senhor. Percebem a diferença? Vamos construir uma grande casa, vamos construir um grande patrimônio, vamos colocar nossos filhos em grandes faculdades. Aqui tem um propósito para cada pessoa, entende? Fique aonde Deus lhe chamou. Cadê o amém, irmão? Fique aonde Deus lhe chamou. Porque aonde Deus lhe chamou é o lugar que Ele vai usar para que você glorifique o nome dEle. Eu já entendo qual é o meu. Sou pastor local e levantador de recursos. Esse é o meu papel. Vamos trabalhar pela obra da igreja. E eu sempre digo, irmão Martim da Núbia, que a igreja ela precisa ser aquela que sustenta as cordas. Missões aí é também sustentar. Então, nosso sentimento é que a igreja local seja esse local. Amanhã, quando você for para a sua luta e labuta, você vai ter que entender, eu estou trabalhando porque eu devo sustentar missões. Este homem aqui está trabalhando como marceneiro para levantar recursos, entende? Como é que funciona? Eu lembrei de Paulo fazendo tendas. Eu lembrei de Paulo fazendo tendas. Então, leve essa família e nós esperamos que nesse tempo que vocês estejam mais conosco, convivendo, dando mais testemunho. Pastor Israel, olha aqui, ó, Pastor Israel. A gente vai levar eles lá, viu? Para fazer trabalho lá conosco, se o Senhor permitir abrir as portas. Amém? Vamos orar por esse grupo, por essa família, e logo depois o nosso grupo de louvor tem uma música ainda sobre missões, e com essa música nós vamos alegrar nosso coração, e eu vou compartilhar brevemente, não uma pregação nessa noite, mas uma breve reflexão bíblica, para nós deixarmos o culto, mas com o nosso coração fortalecido. Vamos orar em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos por essa grande oportunidade que o Senhor trouxe ao nosso coração, trazendo, ó Deus, para a nossa vida, para nosso convívio nessa noite, a vida do irmão Martim da Núbia. Agradecemos pelo testemunho, pela palavra de sabedoria que o Senhor colocou no coração deles e nos animou nessa noite. Porque nós sabemos que a tua igreja continua viva, proclamadora, e o Senhor ainda há de levantar muitos homens e mulheres para fazer a tua obra por todo o mundo. E a esta igreja, Igreja Batista Betânia em Selamares, coloque no coração de cada um dos seus membros congregados o ardor pela obra missionária, para que possamos, ó Deus, ser agentes abençoadores do teu reino, porque o Senhor nos dará o recurso, o Senhor nos dará as pessoas, o Senhor levantará almas para nós falarmos de Cristo e de salvação. Nós oramos e te pedimos que o propósito de Deus sobre a vida desta família continue a se cumprir, para que o Senhor faça deles aquilo que o Senhor desejar. E nós sabemos que quando o plano do Senhor se cumpre, nós estamos plenamente felizes. Nós oramos agradecidos e fortalecidos no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Ainda em pé, nós vamos adorar. Deus abençoe. Amém, irmãos? Esse louvor que ele citou aqui, ele fala que desde os confins das terras, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és. Muito boa palavra dos irmãos aqui, falando sobre África, sobre o sentimento que nós temos de adoração, quando se fala de evangelizar, de missões, falando da Europa, quebrando paradigmas, mas e hoje nós aqui, o que estamos fazendo? Nosso local de trabalho, nossos vizinhos, aquelas pessoas que nos rodeiam, isso também é missões. Que possamos também louvar a Deus e que o nome dele seja adorado através das nossas vidas em atos missionários, aqueles que também nos cercam.
Amém, irmãos? Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és, dentro dos corações, em meio a um clamor. Pastor. Irmãos, amém? Abra sua Bíblia com muita alegria. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós queremos nessa noite fazer duas considerações, que talvez isso nos incentive mais a amar missões e a apressar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé e ler esse texto, 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu quero ler com os irmãos do 13 em diante. Os irmãos encontraram 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante. Os irmãos encontraram? Amém, maravilha. Diz assim 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante, até o 18. Diz assim: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que vos entristeçais com demais, ou melhor, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós os vivos, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem,
e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro no Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Se você crê, você diz amém. Você se assenta, mantenha a Bíblia e o coração aberto. Meus amados irmãos e amigos, preste atenção por gentileza. O mundo que Paulo escreve, esta carta que ele escreve, o mundo para que ele escreve, era um mundo romanizado, era um mundo grego, era um mundo da filosofia, irmão, era um mundo da especulação. E era interessante que os estudiosos, os filósofos, se você pega Aristóteles, Platão e todos homens que influenciaram esta nação de Tessalônica, região dominada aqui, quando nós lemos, dominada pelos romanos, dominada pela cultura grega, esta nação aqui, dominada por esta filosofia, tinha um seguinte pensamento grego filosófico, que para além da carne não existia mais nada absolutamente. Eles não tinham esperança para com o futuro, para uma vida após a morte. Eles não tinham esperança para nada mais além do que aquela vida que eles viviam. E quando Paulo escreve esta palavra à igreja de Tessalônica, por isso que eu sempre digo aos irmãos, cristianismo é uma pregação anticultural. Nós trabalhamos em uma perspectiva de contracultura. Tudo aquilo que a sociedade promove, a palavra de Deus é contrária. Se o aspecto da sociedade é um aspecto de rebelião a Deus e a sua palavra, o cristianismo levanta e arde com a bandeira da obediência à palavra, aos valores da família, aos princípios da palavra de Deus. Então nós vivemos e nós somos um povo anticultural, e isso tem um preço. E o que Paulo está dizendo para esta igreja, para a igreja de Tessalônica, e pelo poder do Espírito diz ao meu coração e para o teu coração, se nós quisermos ser uma igreja missionária, uma igreja que se preocupa com os missionários, que terça inicia uma empreitada local missionária, se nós contribuímos com missionários aqui dentro da nossa Bahia, porque esta igreja começa a construir dentro do seu coração, não apenas o sentimento de investir financeiramente em missões, porque isso, irmão Manuel, não é suficiente, mas nós começamos a construir dentro do nosso coração, amparado pelo que eu vou dizer já, amparado por este sentimento, nós começamos agora arduamente a nos envolver com missões. Amém, irmãos? Mas não apenas na palavra, não apenas dando os recursos financeiros, que isso é importante, prioritário para a obra de Deus, mas também nos envolvendo com esta obra, porque como nós somos em uma pregação anticultural, a pregação que nos ampara é porque temos uma esperança em nosso coração. Amém, irmãos? Uma esperança que nos ampara. E o texto está dizendo, Paulo disse isso pelo poder do Espírito, que o que nós temos como esperança em nosso coração é que o nosso Senhor um dia voltará a essa terra, e se você crê, você diz amém. E diz a palavra que todos se dobrarão, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Agora entendam isso, todos eles se dobrarão, mas não mais para a salvação. Entendem isso?
não mais para a salvação, porque quando Jesus voltar, a porta da graça está fechada. Ele volta, como ele diz, eu vim como Salvador. Ele agora é o nosso advogado, é o nosso intercessor ao Pai. E diz Apocalipse, quando ele voltar, assentado no cavalo branco, antes dessa volta triunfal, quando ele mandar, como diz Paulo, ao toque da 7ª trombeta, recolher os seus escolhidos na terra, depois do arrebatamento, ele voltará a essa terra, todo joelho se dobrará, não mais para a salvação, mas para o reconhecimento. E diz o livro, os textos bíblicos, que todas as nações da terra lamentarão. Ouviram isso, irmãos? Todas as nações da terra lamentarão. Lamentarão porque olharão o triunfo e vão falar em seus corações: eu não atentei para a palavra de tão grande salvação. Por isso, meus amados irmãos, amparados pela salvação que nós temos em Cristo Jesus, amparados por isso que Paulo chama de bendita esperança, amparados pela certeza e a confiança que nós temos na palavra de Deus, nós precisamos compreender de uma vez por todas e de maneira, através de osmose, de movimentos forçados, repetitivos, de todo culto missionário, todo mês, nós vamos lembrar a nossa igreja que a nossa missão é fazer o nome de Jesus de Nazaré conhecido. Se você crê, diga amém. Fazer este nome conhecido é a nossa grande missão. Quando nós participamos deste entendimento, desta palavra, quando nós damos o nosso dízimo, quando nós entregamos a nossa oferta, quando nós nos envolvemos com a obra, com o serviço, seja louvor, seja pregação, seja portaria, seja criança, escola bíblica, trabalhos dentro da igreja, tudo que nos cerca, quando nós nos envolvemos com todas estas coisas, dentro do nosso coração tem que ter o seguinte sentimento: eu faço isso porque eu quero fazer o nome de Jesus conhecido em todas as nações. Se você crê, você diz amém. Todas as nações, começando por Jerusalém, não é isso, irmão Marconi? Samaria, até os confins, Judeia e até os confins da terra, Portugal, África, seja onde for, nós precisamos compreender que esta missão colocada em nosso coração, ela deve nos impulsionar para esta tão grande obra de salvação. Você talvez aí me ouvindo, deve estar pensando: eu tenho muitos boletos para pagar, eu tenho muitos compromissos a fazer. Eu tenho uma notícia para dar para você: os compromissos, eles não cessarão, não cessarão. Mas o apóstolo, quando escreveu essa palavra, ele já sabia das nossas intempéries, das nossas dificuldades, do nosso labor, do nosso trabalho laboral, das nossas dificuldades de vida, do nosso trabalho, do nosso desejo de crescimento. E o apóstolo Paulo, nesse texto, olha o versículo 18 que ele diz. Olha que texto bonito. Passamos despercebidos, presta atenção nisso. Versículo 18, ele diz assim: olhe, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Você ouviu? Vamos ler de novo, todos. Versículo 18. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Meus amados irmãos, olhe, nesse texto que nós lemos, que antecedeu a esse texto aqui, deixe por favor aqui, irmão Alexandre, que antecedeu esse texto de cima, ele está dizendo que ele iria aqui nos abençoar com o suprimento de todos os nossos sonhos. Diz aqui o texto? Não. Diz que nós teríamos belíssimas casas. Diz o texto aqui que nós lemos? Não. Ele está dizendo que nós não seríamos consolados pelo suprimento de nossas necessidades. Não por causa disso.
mas nós seríamos consolados, porque através do trabalho, ou pelo trabalho, pela luta, pelo labor, pelo sofrimento, pela doença, por todas estas coisas que a vida pode nos impulsionar, nós teremos dentro do nosso coração uma grande certeza que Jesus voltará, e aí sim é a verdadeira vida que nós vamos viver. Se você crê, você diz amém. Essa é a verdadeira vida. Então Paulo está dizendo, olha, igreja, fique atenta, Jesus voltará. Quando ele voltar, nós vamos nos reunir com ele. Mas fique tranquilo, nós vamos lutar, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser amaldiçoados, nós teremos algumas dificuldades, enfrentaremos a doença, seremos incompreendidos por alguns, teremos dificuldades, mas não se preocupe, a verdadeira vida ainda há de ser revelada a vocês. E esta verdadeira vida ultrapassa esse corpo. A verdadeira vida, irmão Gerval, ultrapassa a sua belíssima história. A verdadeira vida, irmão Carlos, atravessa, ultrapassa toda a belíssima família que você está construindo. Porque essas meninas e sua esposa, que você tem a missão de cuidar, louvado seja Deus, elas têm que ser preparadas para encontrar com Jesus. Amém, irmãos? Mas você vai trabalhar a segunda. De madrugada, se for preciso, porque cabe a você a responsabilidade de sustentá-las, mas o Senhor vai prover estas coisas, não só para ele, mas para todos nós ele vai prover, e dentro da nossa labuta, da nossa guerra, nós vamos ter em nosso coração que a verdadeira vida ainda há de ser revelada, porque a Bíblia diz, meus amados irmãos, presta atenção nisso, depois se você quiser procure o versículo bíblico, que eu não gosto de dar tudo mastigado não, tem que ter dificuldade se lhe interessar, presta atenção nisso, Paulo falando, ele escreveu e disse a seguinte palavra, se esperarmos por Cristo, somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Cadê o amém, irmão? Se esperarmos somente aqui, nós somos os mais miseráveis. Ele suprirá a nossa necessidade, amém. Ele abre porta, irmão Jussival, amém. Ele fecha a porta, irmão Celso, fecha. Mas independente da porta aberta ou fechada, como eu tenho defendido para os irmãos, não é essa a questão é que tudo é pelo Senhor, para o Senhor e para a glória do Senhor em nossa vida. O nosso estudo, a nossa graduação, a nossa família, a nossa empresa, o nosso trabalho, a Escola Batista Betânia lá em Portão é para a glória do Senhor, o táxi é para a glória do Senhor, a empresa é para a glória do Senhor, a venda de imóveis é para a glória do Senhor, o cuidado com a TI é para a glória do Senhor, a aposentadoria, que estou vendo alguns aposentados, é tudo para a glória do Senhor. A retroescravadeira é para a glória do Senhor. Todas estas coisas, meus irmãos, elas precisam ser convertidas em nosso coração, em nosso sentimento, que a nossa vida, ela não se restringe a conquistar o pão de cada dia, a trabalharmos e termos uma bela família, como todos nós temos aqui, não ficaremos apenas nisso, porque o apóstolo Paulo está dizendo, 1 Tessalonicenses 4,18, portanto, consolai-vos uns aos outros. E qual era a palavra de consolação para os irmãos? Qual era a palavra de consolação? Cristo voltará. Cadê o amém, irmãos? Essa é a palavra de consolação. Cristo voltará. Esta palavra precisa estar dentro do nosso coração, em nosso sentimento. E eu finalizo, irmãos, essa breve palavra pelo romper da hora, e tivemos um culto maravilhoso. Eu quero lembrar a você, em nome do Senhor Jesus, que a única coisa que você precisa fazer, como o irmão Martim colocou muito bem nessa noite, você só precisa se preocupar em estar no centro da vontade de Deus. Cadê o amém, irmãos? Quando você compreende que você só precisa estar no centro da vontade de Deus, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai empreender,
você vai lutar, porque você sabe que o que acontecer com você, dentro de tudo aquilo que você está fazendo, o Senhor está cumprindo o propósito dele em tua vida. Cadê o amém, irmãos? Isso é poderoso. E eu não estou dizendo aqui, não confundam, com uma palavra de limitação. Não. Mas eu estou dando a você uma palavra de sabedoria, que a Bíblia diz que nós devemos estar contentes com aquilo que nós temos. E essa palavra se chama contentamento. Contentamento nos ampara a suportar esse mundo mau. Amém, queridos? Contentamento. Contentamento que a melhor mulher para você é a mulher que Deus deu. Cadê o amém, homens? O melhor marido que você tem é esse marido que Deus deu. Cadê o amém, irmãs? Por favor. Forte. Se Deus deu esse melhor marido, esse é o melhor marido que Deus tem para você. Você entende isso dentro do seu coração, você vai compreender que você está andando debaixo do propósito do Senhor. Para finalizar, grave isso dentro do seu coração. A Bíblia diz aqui, Paulo está dizendo, e assim, versículo 17, e assim estaremos, como? Olha aí, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A vida que você vive é 70, 80, 90, 100, não sei. Mas essa vida curta que você vive, que eu vivo, ela não há de se comparar com a eternidade que há de ser revelada em nossa vida. Então, Igreja Batista Betânia em Estela Maris. Aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos, gente lá do interior, seja bem-vinda também, família de Irmã Thelma, todos que estão conosco nessa noite. Compreendam em seus corações que nós devemos viver nessa terra com um propósito bem definido em nosso coração. E o propósito bem definido em nosso coração é que nós devemos viver para a honra e para a glória do Senhor Jesus. A nossa família, a nossa história, a nossa vida é para a glória do Senhor Jesus. O que acontecerá, o plano dele vai se cumprir plenamente em nossas vidas. Por isso que o Martim pode dizer com muita tranquilidade com sua esposa Danúbia, aonde Deus direcionar, nós vamos. Isso significa falta de planejamento? Não. Eu acho que o maior planejamento é viver pela fé, na perspectiva de que Deus dará a direção para a obra missionária. Entende? É diferente do planejamento que você faz para você conquistar, estudar e ter um plano. Aqui nós estamos falando de obra. Ele abre a porta, ele fecha a porta, ele providencia o recurso, ele levanta as pessoas certas para andarem do nosso lado. Amém, irmãos? Então a obra não é sobre mim, não é sobre você. A obra é sobre Jesus de Nazaré, que coloca as pessoas certas, no momento certo, na hora certa, e para glorificar o nome do Senhor. Amém? Que Deus console teu coração. Que dê a você uma semana vitoriosa. Vitoriosa. Que você enfrente todas as coisas sabendo que todas estas coisas efêmeras, elas passarão. E que um dia a verdadeira vida há de se revelar para você. Seja pela morte ou seja pelo arrebatamento. De um modo ou de outro, nós experimentaremos uma vida que ultrapassa esse corpo que irá perecer e que irá, ou melhor, no meu caso, está envelhecendo rapidamente. Que Deus abençoe você grandemente, fortaleça a vida de sua família e que você, em suas construções de vida, possa ter certeza que o Senhor lhe dá maior esperança para o seu coração, que é o que ele disse aqui, que ao toque da 7ª trombeta, ele reunirá todos os seus escolhidos na face da terra. E eu estou trabalhando, estou lutando para que a sua família esteja lá também, nesse grande dia. Que Deus abençoe, fortaleça a sua casa, a sua história, a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você pode ficar em pé para nós orarmos? Cadê a irmã Isabel, que eu não estou vendo daqui? Cadê a irmã Isabel? Ah, irmã Isabel,
Aquele jovem lá atrás é o Celso, viu? Providencia o material para ele. Uma pergunta aqui, irmãos. O testemunho, irmãos aqui, o testemunho do irmão Martim e da sua esposa Danúbia abençoou a sua vida? Fortaleceu, tá vendo, Martim? Você vai levar isso para o seu coração, para a sua vida? Maravilha. Então, ao som da harpa, nós vamos orar e avisar os irmãos. Preste atenção para não ficar entristecido aí. Nós vamos na terça-feira fazer um culto lá em Vila de Abrantes. Não podemos levar todos os irmãos. Nós não temos mais vagas para você ir. Mas preste atenção. Quem não for dessa vez, vai na próxima, amém? Não precisa ficar preocupado, ok? Porque o local lá não vai receber uma grande quantidade de pessoas. Nós vamos lá fazer esse culto terça-feira, mas eu vou mandar foto para os irmãos, para que os irmãos saibam o que está acontecendo, e lá no WhatsApp, no nossa linha de transmissão, os irmãos vão estar tendo conhecimento de tudo, amém? Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar o nosso irmão Raimundo para vir aqui à frente, irmão Raimundo, diácono Raimundo. Pega aqui o microfone, diácono, por favor. E nós vamos orar. Pode tocar a harpa, Liz. Ah, o mesmo microfone do pai. Isso. A filha e o pai é o mesmo sangue. Irmão Raimundo, ore por gentileza por nossas vidas. E depois que ele orar, porque não é atribuição do diácono, é atribuição do pastor, impetra a bênção apostólica depois de sua oração. Irmão. Pai querido, Pai amado, nós te damos graças, Senhor Deus, pelo privilégio, Pai, que o Senhor nos concedeu, Pai, de estarmos aqui reunidos, Senhor Deus, com o propósito, Pai, de conhecer mais, Senhor Deus, acerca, Senhor Deus, de Jesus Cristo. Te agradecemos também, Pai, por este casal, Senhor Deus, que o Senhor abençoou grandemente, está abençoando, Senhor, nesse propósito, Senhor Deus, de levar, Senhor Deus, a palavra de Cristo, Pai, para outras nações. Senhor, nós te pedimos, Pai, que o Senhor continue, Pai, abençoando, Senhor Deus, esse casal, dando a eles, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que é necessário, Pai, para que eles continuem, Senhor Deus, sendo obedientes, Pai, ao teu chamado. Ó Deus, nós também, Pai, queremos te agradecer, Pai, por esta belíssima mensagem, Senhor Deus, que nos trouxe, Pai, o despertar, Senhor Deus, da necessidade que nós temos, Senhor Deus, de abrir os nossos olhos para o chamado, Senhor Deus, que o Senhor tem feito para cada um de nós. Tu sabes, Senhor Deus, o que nós, Senhor Deus, precisamos, Pai, para te obedecer. Muitas vezes, Senhor Deus, falta em nós, Pai, a obediência a Ti. Nós te pedimos, Pai, que através, Pai, desta mensagem, que venha, Senhor Deus, abrir, Senhor Deus, os nossos olhos e também os nossos corações, Pai, para fazer a Tua vontade. Nós somos gratos, Senhor Deus, por tudo que ocorreu aqui nesta noite, Senhor Deus. E te pedimos, Pai, que o Senhor continue nos abençoando, nos dê uma noite, Senhor Deus, de descanso, de gozo na Tua presença, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, ó Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus escolhido, sobre a face da terra hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Você que nos acompanhou pelo vídeo, Deus abençoe. Ótima noite a vocês também.